João, capítulo de número 21. Desafios de Deus em meio às dificuldades, às tribulações, aos problemas, às frustrações e às decepções da vida. Nesse texto em especial, nós temos um momento da revelação de Jesus aos seus discípulos, e nós vamos ler um pouco, pelo menos a primeira parte desse capítulo. Eu estou usando a versão na linguagem de hoje, então talvez algumas coisas estão um pouquinho diferente da versão que você está usando, mas não tem problema, o conteúdo é o mesmo. Diz assim, a partir do verso 1, João capítulo 21. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos, à beira do lago da Galileia. Foi assim que ele o fez. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado o gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros: eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia, porém eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou: moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Joguem a rede do lado direito do barco, que vocês acharão peixe. Foram as palavras do mestre. Eles jogaram as suas redes e logo depois já não conseguiam puxá-la, porque estavam pesadas com grande quantidade de peixes. Aí, o discípulo que Jesus amava, João, disse a Pedro: é o Senhor, é Jesus. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa, e se jogou na água. Outros discípulos foram no barco, puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira com alguns peixes que estavam sobre as brasas. E também havia pão. E então Jesus lhes disse: tragam alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar. Aí Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo assim não se rebentou. Jesus então lhe disse: venha comer. E falou para os outros: venham comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Foi essa a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Eu não sei para quantos aqui, ou para quantos que me assistem agora, não faço ideia se já tiveram um encontro semelhante a esse com Jesus Cristo. Por certo, um encontro visível, um encontro que os sentidos permitem não somente ver, não somente ouvir, mas até mesmo abraçar, tocar. Talvez muitos de nós não tenham experimentado, ou se não, todos nós. Mas algumas pessoas foram privilegiadas disso.
Algumas pessoas acabaram sendo como verdadeiras testemunhas, não só auriculares, mas oculares, da ressurreição do Cristo de Deus, que trouxe sentido à continuidade do discipulado. Mas os discípulos, quando da morte de Jesus, todos eles passaram por frustrações, por decepções, por tribulações, por angústias, por tristezas. Muitas vezes na nossa vida, nós não queremos experimentar dessas coisas, não queremos encarar essas coisas e, lamentavelmente, não vencemos essas coisas. Porque todos nós temos decepções, frustrações, tristezas, adversidades e fracassos. Todos nós, os mais novos, os mais experientes ou os mais velhos ou antigos, todos eles passaram por frustrações. E a primeira lição que eu tiro do campo da frustração é que a gente aprende. Na frustração, na decepção, na tristeza, na adversidade, nós aprendemos. E como nós aprendemos? Porque a gente percebe de que aquilo não deu certo. Não era daquela maneira. Não era naquele tempo. Não era daquela forma. E a gente aprende. Segunda lição importante que eu aprendo, né, nessa sequência das lutas, dificuldades, adversidades, é de que com todas estas coisas contrárias, além de retirar aprendizados claros, eu também me torno ainda mais experiente. A gente precisa de experiências. As experiências, elas sempre nos levam para frente, porque quando olhamos atrás, é como se mirássemos um farol e percebêssemos de que todas as coisas do passado já foram, as que permanecem precisam ser, mas necessariamente não continuarão eternamente. Mas eu adquiri experiência. Experiência, queridos, não vem somente de cabelos brancos. Algumas pessoas acham que experiência, não é? Ela é mensurada, medida pelos cabelos brancos. E eu quero dizer de que cabelos brancos necessariamente não revelam experiências. Se assim não fosse, certamente ninguém queria pintar o cabelo. E o que nós mais vemos são pessoas com os cabelos mais esbranquiçados, né? Ou embranquiçados, tonalizando, colocando um acaju. Mas não é sinônimo de experiência, cabelos brancos. Mas a terceira lição, dentro das frustrações e decepções da vida, é que além do aprendizado, além da experiência, é de que há um outro elemento importantíssimo. Eu me torno um indivíduo mais forte. Você se torna uma pessoa mais forte. Por que mais forte? Porque os fracos, eles vão ficando para trás, ou pelo menos as fraquezas devem ficar para trás. Quem resiste é porque é forte. E quando nós enfrentamos a adversidade, quando nós atravessamos os mares da vida, nós chegamos do outro lado e já estamos mais fortes, conhecemos um pouco mais, tomamos uma condição maior de experiência, mas agora nós estamos mais fortalecidos, endurecidos, portanto, nos firmamos nos propósitos de que nada na nossa vida é para sempre. Nada nessa vida vai perdurar eternamente, senão o amor de Deus que vai nos conduzir à sua presença para vivermos eternamente com Ele. Mas ao olhar para o texto, nós encontramos homens que estão frustrados, homens que estão decepcionados, homens que estão entristecidos, homens que estão fracassados.